Mano. Agora sim, obrigado. Então, só voltando, galera, para quem, né, só para pegar aí a gravação, a gente está definindo que a função, ainda bem, quem foi que falou? Natália. Obrigado, Natália, você me mandou no privado. Obrigado, você mandou bem, me salvou. Bem, então, o que é uma função? É uma relação entre conjuntos, onde cada elemento do conjunto de partida se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada. Então, coloco aqui o conjunto A e o conjunto B, e eu vou preenchê-los com elementos aleatórios, né, galera? Só para fazer um exemplo. Então, aqui no conjunto A, vou colocar -1, vou colocar 0, 2, 4, 6 e 8. E aqui no conjunto B, vou colocar, sei lá, 10, 15, 20, 25, 40, 100, 200. Beleza? Coloquei alguns elementos aí no conjunto B também. E o que é uma relação entre conjuntos, galera? É elementos de um conjunto se relacionarem a elementos do outro conjunto. Então, vou falar aqui de maneira aleatória. Que o elemento -1 do conjunto A se relaciona ao elemento 10 do conjunto B. O elemento 0 ao 15. O 2 ao 20. Não precisa ser na ordem, galera. Essas setas poderiam estar cruzadas. É só para ficar bonitinho o exemplo. Né? E o 8 se relaciona ao 100. Então, galera, eu estou falando o seguinte, ó, que o -1 olha para o 10, o 0 olha para o 15, o 2 olha para o 20, o 4 olha para o 25, o 6 para o 40 e o 8 para o 100. Eu tenho aqui uma relação entre conjuntos, beleza? E por que essa relação é uma função? Essa relação ela é uma função porque eu tenho aqui o conjunto de partida, que é o conjunto A, e o conjunto de chegada, que é o conjunto B. Se você observar, cada um dos elementos do conjunto A está olhando para um único elemento do conjunto B. Lembra o que eu grifei aqui? Cada elemento do conjunto A se relaciona a um único elemento do conjunto B. Quando eu falo cada, eu estou falando que todo mundo do conjunto A está olhando para um único elemento do conjunto B. Então, o A, né, do conjunto A, perdão, o -1 do conjunto A olha apenas para o 10. O 0 do conjunto A olha apenas para o 15. O 2 apenas para o 20. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função f, é o nome dela, de A em B. O que significa isso que eu escrevi aqui em cima? F, galera, é o nome da função. Então, f é o nome da função. A é o conjunto de partida. E B é o conjunto de chegada. E a gente vai dar nomes a esses conjuntos de partida e conjunto de chegada. Mas o que eu quero que você entenda, galera, o que eu quero que você entenda, o que é uma função? É uma relação entre conjuntos. Então, se um elemento de um conjunto se relaciona a elemento de outro conjunto, é uma relação. Mas quais relações vão ser funções? Aquelas relações onde cada elemento do conjunto de partida se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada, que é esse exemplo aqui. Aí você pode me perguntar assim, uai, Bogado, mas se você observar aí, o elemento 200 aqui, ó, do conjunto de chegada, ele não tá relacionado. De fato, ninguém olha para ele. Mas o que acontece? No conjunto de chegada, não tem problema sobrar. Aonde é que não pode sobrar? No conjunto de partida. Então, vamos só adaptar uma linguagem aqui. Vamos falar o seguinte, que o -1 olha para o 10, o 0 olha para o 15, o 2 olha para o 20. Eu vou usar essa linguagem bastante. Olha, para ser função, galera, você tem que observar o conjunto de partida. Aqui no conjunto de partida não pode ter ninguém cego. O que significa isso? Não, significa que todo mundo aqui tem que olhar. Ou seja, não pode ter ninguém cego. E não pode ter ninguém vesgo. O que seria ter algum deles vesgo? Seria alguém aqui, por exemplo, olhar para o 2. Se o 8 olhasse para o 2, isso não seria, perdão, olhasse para o 200, isso não seria função, porque o 8 está olhando para o 100 e o 8 está olhando para o 200. E para ser função, cada elemento do conjunto de partida tem que se relacionar a um único elemento do conjunto de chegada. Então, vamos fazer mais exemplos aí. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só consertar aqui o que eu fiz. Beleza? Então, vamos para uma próxima página aqui. Ok. Galera, precisa que volte aí para vocês copiarem alguma coisa?
3, 2, 1. Professor, Oi. aí, volta só para tirar print, peraí. Beleza. Aí, foi. Posso ir? Obrigado. Por nada. Pode. Então, mais uma página em branco. Vamos colocar aqui algumas relações e a gente vai analisar se essas relações são função ou não. E a gente vai tentar justificar. Beleza? Então, vamos fazer aqui. Se precisar de mais, a gente faz depois. Então, aqui, ó, eu vou falar que esse aqui é um conjunto A e eu vou falar que esse aqui é um conjunto B. Então, eu vou falar que aqui tem os elementos A, B, C, D, aqui, X, K, W, Y, sei lá, V. Beleza? Eu falo que o A se relaciona com K, o B se relaciona com X, o C se relaciona com W e o D se relaciona com V. Pergunta, isso é uma função? Sim ou não e por quê? Não precisa abrir o microfone e responder não, mas tenta responder para você. Isso é uma função? Galera, vamos olhar para o conjunto de partida e ele vai ser sempre a nossa referência. O conjunto A, o conjunto de partida. Cada elemento do conjunto de partida se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada? Em outras palavras, olhando para cá, para o conjunto A, tem alguém cego e alguém vesgo? Ó, o A olha para o K, apenas para ele. O B olha para o X, apenas para ele. O C apenas para o W e o D apenas para o V. Ou seja, no conjunto de partida não tem ninguém cego e ninguém vesgo. Então, isso aqui é função. Isso aqui é função. Ok? Agora, olha essa aqui, ó. Conjunto C, conjunto D. Eu falo que aqui é 2, 3, 5, 7, 8. Ah, galera, você pode me perguntar assim, Bogado, mas nesse exemplo que você colocou primeiro aí, A, B, C, D, é com letra, tem problema? Não, galera, pela definição basta ser conjuntos. Podia ser Pikachu, Ben 10, My Little Pony e Polly. Não tem problema. Não precisa ser numérico. Obviamente que mais para frente no nosso estudo, a gente vai direcionar o nosso estudo para funções numéricas. Mas isso aqui não precisa ser necessariamente com números, beleza? Então, eu tenho aqui o conjunto C, o conjunto D. E aí eu vou colocar aqui, ó. Quatro, 5, 6, 7 e 10. E eu vou falar que esse conjunto se relaciona assim, ó. O 2 olha para o 4, o 3 olha para o 6, o 7 olha para o 7 e o 8 olha para o 10. Pergunta, isso aqui é função? Sim ou não e por quê? Observa aí. Galera, isso aqui não é função. Por que que isso não é função? Porque, mais uma vez, a gente vai olhar para o conjunto de partida. Olhando para o conjunto de partida, eu tenho um elemento aqui, que é o elemento 5, que ele não olha para ninguém. Então, se eu tenho alguém aqui que não olha para ninguém, isso não é função. Por que que não é função? Pois o 5 é cego. Galera, obviamente que você não vai encontrar que o número é cego no seu livro didático, em lugar nenhum. Isso é apenas uma linguagem que a gente está usando aqui para facilitar a compreensão. Beleza? Se você precisasse escrever uma definição, uma justificativa formal, você poderia falar o seguinte, que o elemento 5 do conjunto de partida não se relaciona a elementos do conjunto de chegada. Isso é uma maneira que você tem de justificar o porquê disso não ser função. Beleza? Então, vamos aqui agora para mais uma. Tenho aqui o conjunto E e o conjunto F. Beleza? E aqui eu vou colocar, sei lá, 100, 200, 300. Todos eles olhando para o zero. Então, olha só que capoeira que eu vou fazer aqui. Ó. O 100 olha para o zero, o 200 olha para o zero, o 300 olha para o zero. Galera, tenta responder aí. Isso é função, sim ou não?
Para ser função, cada elemento do conjunto de partida tem que se relacionar a um único elemento do conjunto de chegada. Espera aí, o 100 se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada? Sim, ao 0. O 200 se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada? Sim, o 0. O 300 se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada? Sim, o 0. Mas espera aí, eles estão olhando para o mesmo. Tem problema eles olharem para o mesmo? Não, galera. Não tem problema eles olharem para o mesmo. O que não pode é um olhar para dois. A gente vai fazer isso já já. Então, observa aqui. Isso aqui é função. Por que que é função? Porque eu não tenho ninguém cego e ninguém vesgo. Já falei do vesgo, então vou usar essa linguagem. E o próximo exemplo, a gente vai fazer aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Conjuntos G e H. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no H eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Beleza? E vou falar aqui o seguinte, ó. Eu vou falar que o 2 olha para o 1, o 3 olha para o menos 2, o 4 olha para o menos 3, o 5 olha para o menos 4 e para o menos 5, e o 6 olha para o menos 6. Galera, isso é função? Sim ou não? E por quê? Observa aí. Isso não é função. Por que que isso não é função? Porque se você observar, ó, o 5, ele está olhando para o menos 4 e para o menos 5. O 5 está olhando para dois caras. Então, isso não é função por quê? Não é função porque o 5 é vesgo. Ou seja, galera, para ser função, basta que eu não tenha ninguém cego e ninguém vesgo. Beleza? Galera, uma questãozinha que caiu uma vez no PAS, ou seja, uma questão do CESP, né? Com a linguagem do CESP, e quando caiu esse assunto, caiu mais ou menos assim. Mais ou menos não, caiu assim. Tá? Vamos lá. Olha o que está dizendo essa questão aí. Um professor da primeira série de uma escola de ensino médio solicitou a seus alunos que pesquisassem em livros a definição matemática de função. Na aula seguinte, ele solicitou que os estudantes escrevessem no quadro negro as definições encontradas e destacou as seguintes. Primeira definição. Função, em linguagem matemática, designa uma correspondência entre categorias ou classes de objetos, cujas variáveis são, em princípio, numéricas. Em sentido amplo, disse que y é função de x quando um elemento de um conjunto C' está associado a um elemento x de um conjunto C, numa aplicação de C em C'. Olha só, que coisa gourmet, velho. O que ele está falando, na verdade? Ele só está falando que é função, né? Ele está dizendo que é função se um elemento de um conjunto se relacionar a um elemento de outro conjunto. É isso que ele está falando. Já vimos pela definição de função que essa definição não está correta pelos princípios matemáticos. Ela não está correta. Ela está quase correta. Aqui ele não definiu função, ele definiu uma relação entre conjuntos. É isso. Ele só definiu uma relação. Porque ele está falando que um elemento de um conjunto se relaciona com o elemento de outro conjunto. Ok. Segunda função. Né? Essa primeira definição foi de uma enciclopédia. A segunda definição. Função, matemática. Qualquer correspondência entre dois ou mais conjuntos. Essa foi mais simples ainda, né? Uma definição de dicionário. Também não é uma definição exata de função, mas é a que o cara trouxe aí. E definição 3. Dados dois conjuntos A e B, chama-se função de A em B qualquer relação entre tais conjuntos que faça corresponder a cada elemento de A um único elemento de B. Opa, essa é legal, hein? Dado dois conjuntos A e B, chama-se função de A em B qualquer relação entre tais conjuntos que faça corresponder cada elemento de A a um único elemento de B. Olha que legal, gente. Ele trouxe, inclusive, as mesmas palavras que eu usei com vocês na definição. É a mesma coisa, beleza? Então, essa é a definição mais precisa que foi dada aí de função, ok? Ele não pede para a gente falar qual está certa, mas ele pede para a gente interpretar o que ele está falando em cada uma delas, beleza? Então, vamos lá.
E tem, né, o enunciado, né? Denominando por N o subconjunto dos números naturais compreendidos entre 7 e 30, e por P o conjunto dos candidatos inscritos na primeira etapa do PAS, e considerando que o candidato mais jovem tem 13 anos e o mais velho tem 25, julgue os itens que se seguem. Então, calma aí. Ele definiu dois conjuntos aí. Vamos resolver de azul essa questão. Ele definiu dois conjuntos. O conjunto N, não é isso? Que são os números de 7 a 10. Então, são os números de 7 a 10. 7 a 10 não, de 7 a 30. 7, 8, 9, até 30. E ele definiu o conjunto P. O que é o conjunto P? É o conjunto dos candidatos inscritos na primeira etapa do PAS. Então, vamos colocar assim, candidatos. Candidatos. E o que ele falou aí que é interessante a gente saber? Ele falou que as idades vão de 13 a 25 anos. Então, essas são as informações importantes aí desse texto. Beleza? Item 1. Para que a definição 1 ficasse matematicamente correta, seria necessário substituir o trecho cujas variáveis são em princípio numérica por cujas variáveis são sempre numéricas. Galera, para ser função, as variáveis precisam ser sempre numéricas? Não, gente. A gente até já olhou aqui, ó. A gente até já olhou aqui, nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, as variáveis são numéricas? Não, coloquei variáveis com letras. Então, tá certo o que está escrito aqui a princípio. Então, o item 1 está certo ou errado? O item 1 está errado, porque não precisa ser sempre numéricas. Não, a princípio, de fato, são numéricas, que é o que é mais usado, mas não precisa ser sempre. Então, esse sempre aqui torna esse item errado, beleza? Ok. Item 2. Item 2. A correspondência que associa a cada candidato inscrito na primeira etapa do PAS a sua idade em anos é exemplo de função de P em N de acordo com as definições 1 e 3. Espera aí, galera, o que ele está falando? Ele vai criar dois conjuntos aqui, né? Agora ele vai representar em diagramas de Venn. E aí, um dos conjuntos é o conjunto N. E o outro dos conjuntos é o conjunto P. Lembra, o conjunto P tem os números 7, 8, 13, 15, 20, né? Vários números aí. Caramba, peraí, tá falhando aqui. 20 até o 30. Né? Isso é o N. E o que é o conjunto P? Os candidatos. Então, vamos aqui, João, Pedro, Carlos, José, enfim, galera, uma série de pessoas aí. Ele está falando que é uma função de P em N, P em N. Então, sai de P e vai para N. Sai de P e vai para N. E associa o quê? Cada candidato à sua idade. Então, vamos supor que o João tenha 13 anos. O Pedro tem 15 anos. O Carlos também tem 15 anos. O José tem 20 anos. Um outro tio aqui tem 17 anos. Um outro cara tem 25. Pergunta, galera. Todo mundo aqui do conjunto de partida vai olhar para um único elemento do conjunto de chegada? Vai. Porque as idades do PAS, elas estão entre 13, né, de 13 a 25 anos. Então, nesse conjunto aqui, alguém vai ser cego? No conjunto P, alguém vai ser cego? Não. Alguém vai ser vesgo? Não, porque por que não vai ser cego? Porque todas as idades dos caras daqui aparecem aqui. E por que ninguém vai ser vesgo? Porque não tem como o mesmo cara ter duas idades diferentes. Não faz sentido. Então não tem ninguém cego e ninguém vesgo. Então isso é uma função pela definição 3. E é uma função pela definição 2? É, porque isso aqui é uma relação entre conjuntos. O que torna o item certo ou errado? Item certo. Beleza? Boa, galera. Então eu paro aqui e pergunto se tem alguma dúvida. Professor, Diga.
Por que o senhor partiu do P para o N e não o inverso? Porque aqui no texto ele escreveu assim, ó, a correspondência que associa cada candidato na primeira etapa do PAS a sua idade em anos é exemplo de função de P em N. Então ele está falando F de P em N. O conjunto de partida é o P e o de chegada é o N. Como é que seria de N para P? Ele ia falar assim, ó, em função, uma função de N em P. Então, quando ele disse P em N, é P partindo para N. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Que essa questão normalmente ela dá bug mesmo. Não? Ok, então vamos lá. Item 3. A correspondência que associa a cada elemento de N os candidatos cujas idades em anos sejam iguais a esse elemento é exemplo de função de N em P, de acordo com a definição 2, mas não é com base na definição 3. Olha aí, a pergunta acho que foi da Jessie, né? É assim que fala? Acho que é Jessie, né? Pelo que tá... Jessie, não sei. Se eu falar errado... Tá certinho, é Jess mesmo. Jessie, ok. Jessie, observa aqui, ó. Observa que no item 3, ele está falando função de quem que? De N em P. Então, agora, o meu conjunto de partida é o N e o meu conjunto de chegada é o P. Então, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui as coisas que a gente fez, porque agora é o contrário. Agora, parte do N e vai para o P. O que ele está falando? O que essa função está relacionando ao NP? É o seguinte, relaciona a idade à pessoa que tem essa idade. Então, observa, vamos supor que quem tem 13 anos? Tem 13 anos o João e o Pedro, por exemplo. Quem é que tem 15 anos? 15 anos tem o Carlos. Quem é que tem 20 anos? O José e o Zezinho, que eu não coloquei aqui. Galera, observa só para esse exemplo que eu fiz. Tem como isso aqui ser uma função? Claro que não, porque o que acontece? No conjunto N, eu tenho os números 7, eu tenho os números 8, 9, 10, mas as idades dos candidatos do PAS vão de 13 a 25. Ou seja, no conjunto de partida, eu vou ter os elementos 7, 8, 9, 10, 11, 12, que não vão estar olhando para ninguém. Quem mais não vai estar olhando para ninguém? Né? Como vai até 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30 vão ser cegos. Eu tenho aqui, só no desenho que eu fiz, o 7, o 8, o 30, são elementos cegos. E olha só, o 13 pode ter 2 candidatos que têm a mesma idade. Né? O 15 pode ter 2 candidatos que têm a mesma idade. Então, para a definição 3, isso é uma função? Não, porque a definição 3 é a definição de função correta. Então, para a definição 3, isso não é uma função. Mas e para a definição 2? Para a definição 2, isso é uma função? Para a definição 2, isso é uma função, porque a definição 2 é só uma relação entre conjuntos. Então, isso aqui é uma relação entre conjuntos, de fato, vale para o 2, mas isso aqui não vale para o 3, porque cada elemento do conjunto de partida não se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada. Beleza, gente? Tranquilo? Questão do pai, essa questão é boa. O que torna o item certo ou errado? O item certo. Não me surpreenderia uma prova de uma questão dessa cair no vestibular da UNB. Eles gostam disso, porque é uma questão bem interpretativa. Né? Você tem que interpretar bem a parada. Beleza? Então, vou passar, hein? Então, galera, a gente já sabe identificar quando é função e quando não é função. Agora, a gente vai dar nomes aos elementos da função. Ok? O que é cada coisinha da função. E para a gente fazer isso antes, eu vou, de novo, desenhar uma funçãozinha aqui para a gente poder partir como base. Agora, a gente vai dar nome a essas paradas. Então, esse cara A, que é o conjunto de partida, a gente não vai chamar mais de conjunto de partida. A gente vai chamar esse cara de domínio da função. O que é o domínio de uma função? O domínio de uma função é o conjunto de partida. É o conjunto de partida.
Então, nesse exemplo aqui, quem é o domínio da função? A gente escreve assim, ó, D de F. Domínio da função F. Quem é o domínio da função F, galera? É o conjunto A. Então, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Beleza? Lembrando que isso aqui a gente lê assim, ó, domínio da função F. Beleza? Então, esse A que a gente chama de conjunto de partida, a gente vai chamar ele agora de quê? De domínio. O domínio de uma função, o conjunto de partida. Beleza? Sabendo que é domínio agora, a gente vai definir o conjunto de chegada com outro nome. Né? O conjunto de chegada é o contradomínio. Então, a gente escreve assim, ó, o contradomínio da função f é igual a quem, galera? O conjunto de chegada é o conjunto B, que é composto pelos elementos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, esse CD aqui, né, a gente lê como contradomínio da função f. Beleza? Então, esse B agora a gente chama de contradomínio. Ok, galera. E a última definiçãozinha desse pedaço, é a definição de imagem, conjunto imagem. Conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem, galera, é o conjunto dos elementos que são olhados. Espera aí. Então, você vai observar o contradomínio, que é onde a galera está sendo olhada. Quem é que está sendo olhada no conjunto? Quem é que está sendo olhado no conjunto B? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses números que estão sendo olhados formam o conjunto imagem da função. Então, o que é conjunto imagem? É o conjunto formado pelos elementos do contradomínio que são olhados. Vou escrever isso. É o conjunto formado pelos elementos do contradomínio. Vou escrever CD, tá, gente? Para ocupar espaço. Pelos elementos do contradomínio que são olhados. E olhados, galera, é entre aspas. Então, quem é o conjunto imagem, né? A gente escreve assim, ó. IM de F. Quem é o conjunto imagem da função f? O conjunto imagem são aqueles caras que são olhados. Então, são 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? E isso aqui a gente lê como imagem da função f. Beleza, gente? Observa aí e vê se fica alguma dúvida aí nesse pedaço. Então, o conjunto de partida a gente chama de domínio, conjunto de chegada a gente chama de contradomínio e o conjunto da galera que é olhada a gente chama de conjunto imagem. Uma coisa importante de vocês observarem é que o conjunto imagem de uma função sempre está contido no contradomínio. Então, coloca isso como observação. O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, que é isso que eu estou escrevendo aqui. Ó. Escreve isso como observação sua aí no seu caderno. O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Eu não vou escrever aqui não, tá, galera? O que eu escrevi aqui no cantinho, ó, na linguagem matemática, é isso que eu ditei para vocês.
Então, você que está copiando, escreve assim, ó, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Beleza? Podemos seguir? Então, olha só, galera. Vamos usar essa função como base agora para a gente expandir um pouco o nosso linguajar. Ok? Lembrando, o nome dessa função é função f, onde o domínio dela é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Beleza? A gente já sabe que A é o conjunto de partida domínio, B é o conjunto de chegada contra domínio. E que F é o nome dessa função. Beleza? Então, olha só. A gente vai usar a seguinte linguagem. Eu não vou fazer isso para todos, não, tá? Eu vou fazer para o primeiro. E se você quiser depois colocar no seu caderno bonitinho, você faz para todos. Vou fazer para o primeiro e para o segundo. Galera, o elemento 0 do domínio olha para o elemento 5 do contradomínio. Certo? Então, se o elemento 0 olha para o 5, a gente fala que o 5 é a imagem do 0. Beleza? Então, vou escrever assim, ó. O elemento 0 do domínio olha para o elemento 5 do contradomínio. Então, como o 0 olha para o 5, a gente fala que o 5 é a imagem do 0 na função f. Dizemos que o 5 é a imagem do 0 na função f. Beleza, gente? Tranquilo esse linguajar? Então, o elemento 0 olha para o 5. Então, eu falo que o 5 é a imagem do 0. Só que, cara, isso é muito longo para falar, para escrever. E matemático, acho que eu já comentei com vocês, matemático ele tem preguiça. Então, ele procura pegar as paradas e falar e escrever de maneira mais direta. Por isso que existe a linguagem matemática, porque é uma maneira direta, simples e universal. Uma vez que você aprende, você meio que fica viciado em escrever as coisas mais diretas. Então, como é que eu vou falar que o 5 é a imagem do 0 na função f? Eu vou escrever assim, ó. Eu vou falar que f de 0 é igual a 5. Espera aí. O que está escrito aqui? Aqui está escrito o seguinte, que na função f, a imagem do 0 é o 5. Beleza? Então, quando eu te pergunto quanto que é f de 0, em outras palavras, o que eu estou te perguntando? Qual é a imagem do 0 na função f? Qual é a imagem do 0 na função f? Então, isso que está escrito aqui, é o que está explicado aqui em cima. Então, galera, enquanto eu preparo aqui e deixo isso aqui bonitinho, fala para mim, o que significa, né? Responde aí para você. O que significa quando eu te pergunto quanto que é f de 2? Quando eu te pergunto quanto que é f de 2, o que eu estou te perguntando? Diz aí. Pensa um pouco. Quero saber o que eu estou te perguntando quando eu te pergunto quanto que é f de 2. Eu viro para você e falo, cara, quanto que é f de 2 aqui nesse exemplo? Eu estou te perguntando o seguinte, na função f, qual é a imagem do elemento 2? Então, na função f, qual é a imagem do elemento 2? Na função f, a imagem do elemento 2 é 6. Ok? Por quê? Porque o 2 olha para o 6. Quanto que é f de 4? Quando eu te pergunto quanto que é f de 4, em outras palavras, o que eu estou te perguntando? Qual a imagem do elemento 4 na função f?
Qual é a imagem do elemento 4 na função f, galera? A imagem do elemento 4 na função f é 7. F de 6. Quando eu te pergunto qual é a imagem, quanto é f de 6, eu estou te perguntando a imagem do 6 na função f. Então, f de 6 é 8, porque o 6 olha para o 8. Então, seguindo aqui, f de 8 é igual a 9, porque o 8 olha para o 9. E por fim aqui, ó, quanto que é f de 10? Veja o que encontrei. Sai, Google. Oxi, que susto. F de 10 é igual a 10, porque o 10 olha para o 10. Beleza, gente? Tranquila essa noção? De boa? Então, seguindo esse raciocínio, eu falo o seguinte. Quem é f de x? Eu te pergunto. F de x é y. Eu estou te perguntando o seguinte. Qual é a imagem do x na função f? A imagem do x na função f é y. Deixa eu escrever aqui mais embaixo. F de x igual a y. Isso aqui é uma maneira genérica. Por que a gente fala lá f de x quando a gente estuda a função? Porque eu estou falando o seguinte. Nessa função f aí, eu quero descobrir a imagem de um elemento x. E a imagem do elemento x vai ser um outro número y. Isso é apenas uma questão de linguagem, galera. Isso é apenas uma questão de linguagem. Então, quando isso está escrito, né? Quando isso está escrito, eu estou te falando que y é a imagem de x na função f. Beleza, galera? Vamos usar de novo, galera, essa ideia de f de x igual a y, porque com essa ideia a gente consegue falar de algo muito importante dentro do conceito de função, que é da onde a gente vai partir de todas as funções que a gente for estudar mais para frente, que é a ideia de lei de formação. Lei de formação. O que é a lei de formação, galera? A lei de formação vai ser uma regra, vai ser um padrão que eu vou utilizar para encontrar o conjunto imagem. A lei de formação de uma função, a gente vai usar a ideia de que é uma máquina de calcular. Beleza? Só para ficar claro. Aqui no outro slide, né, a gente falou que f de x igual a y, que significa o seguinte, que y é a imagem do x na função f. Eu vou escrever só de outra maneira. Eu vou escrever assim, ó, y é igual a f de x. Porque y é a imagem do x na função f. Beleza? Eu vou escrever só em outra ordem, galera. Eu só vou mudar a ordem. Mas o que é a lei de formação? A lei de formação, ela vai me ensinar a descobrir o conjunto imagem de uma função. Então, eu vou falar o seguinte, ó, né? Exemplo, galera. Exemplo, lembra? Exemplo. Não é sempre assim, não. É exemplo. Isso aqui agora. Beleza? Eu vou falar o seguinte, que a imagem de uma função f, então, y é igual a f de x, ou seja, a imagem do x numa função... Nossa, tá muito feio isso aqui. A imagem do x... Porra! A imagem do x numa função f vai ser dada pela seguinte regrinha. 2x mais x elevado ao quadrado. Galera, então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que, para eu encontrar as imagens dessa função aqui, ou seja, para eu encontrar a imagem do x nessa função, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, multiplicar por 2 e somar com o quadrado desse x. Ou seja, se eu quiser descobrir a imagem dessa função, basta pegar cada valor do x, ou seja, cada valor do domínio, e multiplicar por 2 e somar com o quadrado dele. Porque, galera, pensa aqui, ó, vamos voltar aqui nessa parada. O que x é, galera? O que está sempre aqui dentro dessa função? Os valores da onde?
Os valores do domínio da função. Então, x é o domínio e y é a imagem do elemento desse domínio. Então, olha só, o que me dá... Bora. O que me dá essa maquininha de calcular? Ela vai me dar a imagem de algum elemento do domínio. Ok? Então, eu falo para você o seguinte, como exemplo, eu falo para você que o domínio de uma função, o domínio da função f, é composto pelos elementos -3, -1, 0, 2 e 5. Eu sabendo que o domínio da função é esse aqui, eu quero descobrir quem é o conjunto imagem dessa função. Eu quero descobrir quem é o conjunto imagem dessa função. Então, peraí. O que eu sei? Eu sei que a maquininha de calcular me diz que é isso aqui. Eu vou escrever essa função de outro jeito. Galera, o que é o x, então? O x é um buraco na função. E esse buraco vai ser preenchido por elementos do domínio. Então, vamos escrever assim, ó. Vamos escrever essa função da seguinte maneira, ó. Y é igual a f de buraco, que é igual a 2 buraco, mais buraco ao quadrado, né? Então, vai ficar assim, ó, só para ficar bonitinho. Y igual a f de buraco, que é igual a 2 vezes buraco, mais buraco ao quadrado. Ok? E aí, dentro desse buraco, a gente vai colocar valores do domínio. Então, peraí. Vamos colocar -3 no buraco da função. Eu quero descobrir quanto que é o f de -3. Eu quero descobrir o seguinte. Qual é a imagem do -3 nessa função f aqui? Como é que eu vou descobrir a imagem do -3 nessa função f? Aonde tem x, aonde tem buraco, eu coloco o -3. Então, como é que vai ficar essa parada? Eu vou ter que f de -3 vai ser igual a 2 vezes -3, -6, -3 ao quadrado, 9, né? Aqui é mais, então mais 9. Isso aqui dá 3. Ou seja, eu tenho que a imagem do -3 é 3. Eu quero descobrir a imagem do -1. Então, eu quero descobrir f de -1. Galera, o que vai ser f de -1? Vai ser 2 vezes -1 mais -1 ao quadrado. 2 vezes -1, -2. -1 ao quadrado mais 1. Então, fica -2 mais 1. Isso aqui dá -1. Então, o f de -1 é igual a -1. Beleza? Deixa eu só separar aqui para ficar organizado. Agora eu quero descobrir quanto que é o f de 0. Quanto que vai ser o f de 0? O f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 mais 0 elevado ao quadrado. Então, f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0, 0, mais 0 ao quadrado, 0. F de 0 é igual a 0. E aí eu vou conseguir descobrir todas as imagens dessa função. Vamos fazer aqui. Eu quero descobrir quanto que é o f de 2. O f de 2 vai ser 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então, o f de 2 vai ser o quê? Vai ser 4 mais 4, que dá 8. E, por fim, o f de 5. Quanto que vai ser o f de 5? O f de 5 vai ser 2 vezes 5 mais 5 ao quadrado. Vai, meu consagrado. Desce aí. Obrigado. Então, o f de 5 vai ficar assim, ó. 2 vezes 5, 10. Mais 5 ao quadrado, 25. Isso dá 35. Então, resumindo, galera, eu tenho que f de -3 é igual a 3, né? F de -3 é 3. F de -1 é igual ao próprio -1. A gente tem que f de 0 é igual ao próprio 0. F de 2 é igual a 8. E o f de 5 é igual a 25.
Se eu fizesse os diagramas de Venn, galera, é porque aqui eu não falei para você quem é o domínio. Mas se eu fizesse os diagramas de Venn, aqui como um exemplo rapidão, seria como se o menos 3... Seria como se o menos 3 olhasse para o 3. Né? Seria como se o 5 olhasse para o 25. É isso que a gente está fazendo. A gente está descobrindo quem olha para quem e como. Como que a gente descobre? A partir da maquininha de calcular, que eu coloquei essa aí como exemplo. Beleza? A partir dessa maquininha de calcular que eu coloquei como exemplo. Então, galera, é agora que o filho chora e a mãe não vem. Vamos lá. Olha só que coisa curiosa. Eu coloquei valores de x no buraco da função, né? Os domínios foram valores de x, né? Todos os valores do domínio foram x. E as imagens que a gente encontrou foram valores de y. Galera, se eu tenho um x e um y, o que eu consigo criar? Eu consigo criar um par ordenado. Eu consigo criar um par ordenado. Deixa eu só usar uma cor mais forte aqui, mas eu acho que nem tem. Ah, vai assim mesmo. Vamos lá. Então, olha só, galera. O que é um par ordenado? Lembrando, um par ordenado, ele traz uma informação de um x e de um y. Concorda comigo? O par ordenado traz uma informação de um x e de um y. Então, peraí. Olha aqui. Eu coloquei menos 3 no buraco da função, isso foi um x. E eu tive como resposta o 3, que foi um y. Ou seja, eu consigo criar um par ordenado, que é o par ordenado menos 3 de 3. Aqui, eu coloquei o x como menos 1, e a resposta foi menos 1. Isso me dá uma resposta menos 1, menos 1. Beleza? Agora aqui, ó. Coloquei 0, a resposta foi 0. Então, o par ordenado é 0 e 0. Aqui eu coloquei 2 no buraco, foi o x, a resposta foi 8, que é o y. Então, eu tenho par ordenado 2 e 8. E aqui eu tinha um x5 e a resposta foi 25. Ou seja, galera, toda vez que a gente faz isso, a gente consegue criar um par ordenado. Então, por exemplo, se eu volto aqui em cima, ó, eu vou voltar aqui já, galera. Se eu volto aqui em cima, cada um desses negócios aqui era um par ordenado. Por exemplo, esse aqui era o par ordenado 0 e 5. Esse aqui era o par ordenado 2 e 6. 4 e 7. 6 e 8. 8 e 9. 10 e 10. Beleza? Então, toda vez, galera, que eu tenho um valor do domínio, e esse valor do domínio tem uma imagem, eu tenho um x, eu tenho um y, eu consigo escrever um par ordenado. E para que serve o par ordenado? Galera, o par ordenado, quando você aprendeu ele a sua primeira vez, ele foi para você fazer o quê? Para você localizar pontos no plano cartesiano. Isso, Grace, obrigado. É porque o cara aqui ele é péssimo de conta. De fato, é 35. Burro pra caramba. Obrigado. Galera, me consertem, eu erro. Obrigado, querida. Obrigado pela... Ah, mandou no privado. Tem problema não, tem problema não. Obrigado, viu? Cometi um erro aqui, galera. Pronto, tá arrumado, tá arrumado. Então, voltando. A gente conseguiu pegar e fazer pares ordenados, certo? Mas o que é um par ordenado? Galera, o par ordenado é o endereço de um ponto no plano cartesiano. Então, calma aí, deixa eu pegar essa parada aqui que a gente já usou, que a gente vai usar como referência na sequência aqui. Então, eu vou escrever uma coisa aqui que é importante. Eu não vou nem colocar essa setinha, não. Vou escrever aqui uma coisa que é importante, que vocês já sabem, né? O par ordenado. Então, qual é a grande sacada disso, galera? Qual é a grande sacada disso? Então, quando eu tenho essas informações da função, quando eu tenho os pares ordenados gerados pela função, eu consigo pegar essas informações e jogá-las no plano cartesiano. E isso é muito mais eficiente
do que a gente ficar fazendo as bolinhas que a gente estava fazendo. Por quê? Vou explicar isso para vocês. Deixa eu só terminar de fazer o meu desenho bonitinho, galera, porque eu gosto de deixar bonitinho. Quando acabar a aula, eu vou abrir, vou ficar admirando e falando, cara, valeu a pena gastar R$3.500 nessa jossa, entendeu? Então eu quero que fique bonito. Vamos lá. Então, olha só, galera. A gente estava fazendo o que para representar funções? A gente estava usando diagramas de Venn, né? Ó, a gente usou diagramas de Venn aqui. A gente usou diagramas de Venn aqui. Ou seja, a gente usava, para representar o domínio e o contradomínio, a imagem, diagramas de Venn. Só que o que acontece? Imagina se eu for fazer uma função que eu coloque 10 elementos no buraco dela. Já vai ficar uma parada bem grande, porque eu vou colocar 10 elementos aqui. Imagina uma função que tenha 200 elementos no domínio. Eu vou ter que colocar 200 elementos aqui. Imagina as funções que a gente vai estudar, onde as funções que a gente vai estudar daqui para frente vão ser funções onde o contradomínio são os números reais. Vão ser funções de R em R. Cara, eu vou ter que estudar uma função onde o meu domínio são todos os reais e o meu contradomínio são todos os reais. Dá para representar com bolinha? Cara, vai ficar muito esquisito. Porque eu vou colocar um monte de número. Eu vou colocar um monte de número que, na verdade, são infinitos, né? Porque os números reais são infinitos. E eu vou fazer 1 milhão de setas aqui. Cara, eu estou enrolado. Como é que eu vou fazer para representar isso? O par ordenado, ele vem para me salvar. Porque eu preciso agora representar infinitas informações, só que de uma maneira eficiente. E o que você conhece que tem uma reta real e uma reta real? Você conhece o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Vocês já conhecem, né? E se você tem dúvidas, galera, anota aí, me procura no privado, me procura no Google Classroom, me manda um e-mail, manda um WhatsApp pro bagaio de coisa lá da matemática para a gente poder te ajudar. Beleza? O que é o plano cartesiano, galera? O plano cartesiano, ele é a união de duas retas reais. Uma a gente chama de eixo X e outra a gente chama de eixo Y. E aqui no plano cartesiano, eu consigo agora representar os pares ordenados. Então, em vez de fazer diagramas de Venn, eu vou fazer o seguinte, eu quero localizar o ponto menos 3 e 3 da função f. Ou seja, menos 3 e 3, ele anda 3 para trás e ele sobe 3 unidades. Ou seja, esse ponto aqui, esse par ordenado, menos 3 e 3, está me dando uma informação da função. Ele está falando o seguinte, que na função f, se eu coloco menos 3 no buraco da função, eu encontro 3 como resposta. Vamos fazer mais alguns aqui, ó. Se eu pego aqui, menos 1 e 1, anda 1 para trás, perdão, menos 1 e menos 1, e desce 1, então menos 1 e menos 1. Ou seja, ele anda para trás e está aqui, ó. Então, esse par ordenado está representado por esse ponto. 0 e 0, né? Está bem na origem do plano cartesiano, ó. 0 e 0, está bem aqui. O outro, né? Já fez aqui. O outro, 2 e 8. Esse aqui não sei nem se eu vou conseguir, se não vai caber. Mas vamos lá, 2 e 8. Anda 2 para frente e sobe 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bem aqui, ó. 2 e 8. O último não vou fazer porque não vai dar, porque não coube aqui. Só que, ou seja, eu agora vou usar uma outra ferramenta para identificar e representar uma função. A partir de agora, a gente vai representar funções no plano cartesiano. E o que acontece, galera? O que acontece com funções com infinitos números? Na hora que você fizer aqui, ó, isso que eu vou pagar, tá? Na hora que você fizer infinitos pontos, você começa a fazer gráficos de funções. As figuras começam a aparecer. Os infinitos pontos vão formando figuras. Daí que surge o gráfico de uma função. O gráfico de uma função, ele surge da ideia de você pegar um valor, colocar no buraco, achou um valor, uma imagem, par ordenado. Pegou outro valor, colocou no buraco, achou uma imagem, par ordenado. Valor do buraco, par ordenado. Valor do buraco. Só que infinitas vezes. E se eu fizer isso infinitas vezes, eu vou encontrar no plano cartesiano infinitos pontos. E com infinitos pontos, aos poucos, figuras vão sendo formadas.
Então, a gente vai estudar mais para frente os padrões formados por essas figuras. A gente vai ver, por exemplo, já dando um spoiler, que a função do primeiro grau, na hora que eu começo a colocar valores do buraco da função, os pontos vão estar sempre alinhados e formam uma reta. A gente vai ver que na função do segundo grau que a gente for estudar, os pontos vão formando uma curva e fica sempre a mesma curva, chamada de parábola. Ou seja, o gráfico de uma função é a união de infinitos pontos, né, de infinitos pares ordenados, ou seja, de infinitos valores que eu coloquei no buraco dessa função e que encontrei as imagens deles. Beleza? Tranquilo, galera? Alguma dúvida até aqui? Pode perguntar. Desabafo, pode me xingar. Tá uma merda a aula, pode falar, gente. Agora é a hora, tô aberto, tô aqui, venha. Galera, ficou alguma dúvida? Não? Então, beleza, eu até me empolguei aqui, eu falei alto. Ai, gente, que loucura. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós já falamos sobre o que é uma função, nós já falamos sobre o que não é uma função, a gente já falou o que é domínio, contradomínio, imagem. Já falamos o que é a imagem de um elemento, já falamos a ideia de x e de y, falamos de formação, falamos de par ordenado e falamos de plano cartesiano e a representação de uma função do plano cartesiano. Falta, galera, que a gente vai falar no próximo encontro, falar sobre raiz de uma função, onde uma função toca o eixo y, a ideia de função composta e a ideia de função injetora, sobrejetora e bijetora. O que a gente comentou aqui agora ainda não dá para você fazer a lista inteira, mas dá para você tentar uma questão ou outra. Beleza? Dá para você tentar uma questão ou outra. E aí você marca suas dúvidas, tenta olhar. Quando cair lá a função composta, raiz, se você não souber, não se preocupe. A gente ainda não falou. Beleza? Galera, eu gostaria de ouvir vocês. Nós já estamos encerrando, né? Já deu 1h20 de aula. Né? Vai dar agora, mas eu preciso, né, ter um tempinho para tirar as dúvidas e tudo mais. Pergunto, alguma dúvida, algum desabafo? Querem falar alguma coisa? Agora é a hora. Vamos lá? Arrasou, professor, nos R$3.500. Foi muito boa aula. Me doeu, viu? Mas eu quero para você, gente. Eu estava fazendo aulas ao vivo usando papel filmado por cima, usando PowerPoint, eu não estava gostando. E aí eu usei a do Luiz semana passada, cara. Eu falei, velho, eu vou comprar uma para mim, cara. É um investimento que eu faço. Os alunos estão acompanhando com a gente, estão apostando na gente, confiando que a gente vai entregar, né, o serviço e nada menos do que vocês merecem. Beleza? Ô, galera, obrigado. Eu agradeço de verdade. Assim, vocês são a grande razão da gente estar, cara, se matando aí na academia. Eu trabalho em 3 lugares, né? E na academia ainda tem a coordenação. Eu te garanto, né? Eu garanto a vocês que tudo que a gente tem feito tem sido de coração mesmo, sabe? É bem complicado, a gente está aprendendo, a gente está tendo que se desdobrar para poder fazer tudo, sabe? E vocês darem esse retorno para a gente é muito bom, apesar de poucos alunos da turma estarem participando, mas os que estão presentes, estão tirando dúvida, estão dando feedback. E eu peço a vocês que sempre que vocês quiserem dar uma dica, uma crítica, uma sugestão, por favor, fiquem à vontade de mandar, ok? E na aula que vem a gente termina essa matéria e a gente vai fazer exercícios da lista, beleza? Galera, muito, muito obrigado mesmo pela aula de hoje, tá? Um grande abraço, até semana que vem. Vou encerrar a reunião aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.